eu quero começar falando sobre o CIGA, que vocês já conhecem e sabem que ele está presente em mais de 30 instituições e crescendo. Como eu disse, é importante que vocês saibam disso. Cada instituição que trabalha com CIGA dentro do modo de graduação trabalha de maneira diferente. Mas é o mesmo sistema. Por que as pessoas trabalham de maneiras diferentes? Porque os processos acadêmicos são diferentes. É diferente do processo administrativo, onde você tem um processo que tem, geralmente, regulamentos, leis, as resoluções internas da instituição, os regimentos acadêmicos, cada um faz sua regra, cada instituição faz a sua regra, ela é autônoma nesse sentido. O sistema, como eu disse, é uma ferramenta. Então, aqui dentro do CIGA, mais de 30 instituições de ensino utilizam, porque elas viram um objetivo comum, que é justamente informatizar a parte das informações que chegam até o sistema. Qual é a grande vantagem do CIGA, gente? Centralização de informações. A gente já citou isso aqui em algumas falas que foram postas pela mesa. Então, hoje, você tem o CIWeb, mas você também o CIPAC, o CIGRH, que atuam com dados que são utilizados da parte acadêmica. Afinal, a gente está numa instituição e qual é a área afim? É acadêmica. E, nesse ponto, a situação de centralização de informações, de gestão de dados desses alunos, dos dados não se perderem, entre aspas, à medida que o aluno avança de um vínculo para o outro, isso tudo possibilita um melhor gerenciamento e eficiência dentro do tempo que é gasto dentro desses processos. Então, o grande ganho do CIGA, que foi visto para essas instituições que o adotaram, é justamente informatizar os procedimentos da área acadêmica pelos módulos e portais que possuem acessos específicos, conforme o perfil que a gente vai identificar aqui, e para um melhor aproveitamento institucional e docente. Seguindo aqui, a gente vai ver uma telinha muito semelhante ao que vocês já identificaram. Acho que eu avancei demais, deixa eu voltar. Aqui é a tela onde vocês vão usar no dia a dia de vocês, ou seja, é o mesmo sistema, está ali CIPAC, está ali CIGRH, só tem uma caixinha aqui que vocês já utilizam, que é o CIGA, e dentro dele vocês vão ter novos módulos e portais à disposição, conforme necessidade. Então, uma vez se acessando já CIPAC, CIGRH, mesmo usuário sim que vocês vão utilizar, porque vocês já sabem, né? Já que usam o CIGA nesse sentido. E aqui, dentro do módulo, a gente vai ter agora essas caixinhas, que são utilizadas como graduação. É aqui que vocês, gestores de graduação, vão atuar, junto com os diretores de campus, né, junto com as unidades descentralizadas. É aqui nessa caixinha que vão estar a maior parte das funcionalidades que envolvem a gerência dentro de graduação. E dentro dessa área, a gente vai ver também algumas divisões, mas vamos avançar. Dentro desse sentido, a gente tem também, apoiando graduação, o portal coordenador de graduação. Quem aqui já trabalhou nos processos de stricto sensu ou lato sensu e viu seus portais? Alguns aqui já trabalham. Então, cada nível de ensino dentro do sistema vai ter um portal que agrega ali atalhos, funções vinculadas ao seu nível. Então, quem for coordenador de curso ou secretário de coordenação de curso, vai acessar esse portal coordenador graduação, que vão ter ali as abas disponíveis do que o sistema entende que são as principais atividades que vocês executam. Mas aqui, dentro de graduação, a gente não vai ter só o portal funcionando em assessoria, né? A gente vai ter também os portais de docente e discente, que são responsáveis pelas integralizações, pela turma virtual. Todo mundo conhece a turma virtual? Conhece, né? A gente perguntou isso inicialmente. Então, ali vão estar discentes e docentes trabalhando e atuando em relação às turmas que vão estar vinculados, assim como ocorre nos outros níveis de ensino. Não vai ter muitas diferenças em relação a isso. Mas ali no portal do docente, a gente tem também uma visão de perfil chamado chefe de departamento. Pois não, pode falar. O módulo central de estágio, ele está implantado, né, Wellington, dentro da instituição, mas ele ainda não está disponível, talvez, pelas validações que ainda ocorram. Mas ele se integra ao módulo de graduação através de atividades vinculadas ao componente do tipo estágio. E aí você pode ter uma integração em relação a isso. Mas hoje, o nosso foco nessa semana não vai ser o convênio de estágios, módulo especificamente, vai ser o módulo de graduação. É gerenciamento de estágio, né? Onde é? Isso. Uma desculpa? Pode pedir para ativar? Sim, pode entrar com os processos que eu acho que o NTI já disponibiliza para vocês, né? De comunicação. Ele ainda não está em produção, porque cria uma dependência do módulo de graduação. E os dados dos alunos precisam estar todos equiparados,
inclusive até estágio, no certo momento, tem alguns cursos que tem como disciplina, e isso tinha essa dependência e o graduação entrasse, tanto estágio como monitoria. E a gente está aguardando esse processo de graduação entrar para acionar a validação dos próximos anos. Mas dando spoiler em relação ao módulo de central de estágios, né, lá você vai ter a oportunidade de gerenciar os acordos que são firmados com as empresas e com os órgãos que disponibilizam vagas de estágio para os cursos de graduação, e também vai poder integrar o estágio obrigatório dentro dos cursos de graduação a essas ofertas que foram vinculadas. Então, o módulo de central de estágio, ele é um mural, na verdade, né, de ofertas que são distribuídas para a instituição através das empresas que eu citei, e a partir de então, coordenadores, discentes têm acesso a essas visões e podem começar a fomentar os estágios, linkando ao estágio obrigatório, que é utilizado hoje dentro de graduação como componente obrigatório. Os documentos de estágio, eles têm essa facilidade de fazer. Tem de compromisso de estágio. Tem tudo isso, tem sim. Porque o cigarro tem essa funcionalidade de autenticar. Isso. Isso desafoga o processo da coordenação, que tem muitos termos para assinar, e na maioria das vezes assinar. Mesmo com o SOGOV, ainda gera essa sobrecarga de trabalho. Perfeito. Vai ter essa possibilidade de gerenciar os acordos, os contratos, os relatórios que são necessários para que os alunos possam integralizar, tanto os parciais quanto os finais. Então, esse módulo abarca essas situações. Mas, repito, que a gente não vai atuar em cima do módulo de central de estágio especificamente nessa semana, tá? A gente vai atuar dentro dos processos de graduação. E aí, quando eu estava falando, o portal do docente também tem uma possibilidade de que os diretores de ensino, que o sistema entende que são dos institutos, faculdades, chamados originalmente pelo sistema de departamentos, eles possuem ali também um perfil de gerenciamento com base na responsabilidade dos componentes e dos docentes que fazem parte dessas unidades. Na UFAL, a gente entrou de processo de migração, de configuração das informações, que esse papel do chefe com os coordenadores de ensino, com os coordenadores de curso, se fundem em algumas situações. Então, quem hoje é diretor de faculdade, de instituto, que vai ter um momento na quinta-feira para a gente falar sobre essas possibilidades, talvez seja interessante também participar dos processos de formação com as coordenações. Estava comentando sobre o Vinícius recentemente que pode ser que seja um ganho entender os processos que ocorrem com esse perfil de coordenação e esse perfil de direção que o sistema hoje tem separado, mas na UFAL, durante os processos que foram vistos, acabaram sendo similares ao que a gente ia apresentar, certo? Então, convido o pessoal de diretores de ensino que fazem parte de faculdades, institutos, né, a também participarem, se puderem, das informações que vão ser passadas aos coordenadores de curso, porque eu acho que vai ser interessante ter uma visão desses dois lados, ok? Há uma possibilidade que a gente vai ventilar na quinta-feira de algumas situações que podem, no futuro, né, serem aderidas pelas faculdades e pelos institutos. Seguindo aqui, então, na nossa pauta, a gente já sabe que, pelo módulo de graduação, ele vai apoiar a pró-reitoria, né, ele foi pensado para isso. Cada módulo, cada caixinha daquela do CIGA, ele é pensado para uma pró-reitoria, para uma unidade específica dentro de um contexto acadêmico. Então, a graduação, ela abraça, né, todos os processos, desde a estruturação do projeto pedagógico do curso, até a finalização da vida acadêmica do aluno, passando pelo seu movimento de conclusão. Então, quais são as principais características que envolvem esse módulo de graduação? O que é que vocês vão ganhar utilizando esse módulo, né? Primeiro, acompanhamento pedagógico, né? Vocês já fazem isso dentro do CIUEB, mas, como eu disse, as informações centralizadas, elas podem ter ali um maior braço dentro do CIGA, dentro do módulo de graduação. Então, acompanhamento pedagógico, desde o momento que ele ingressa na instituição até o final da sua vida acadêmica, passando por todas as movimentações. Então, tudo que acontece na vida do aluno pode estar registrado dentro do sistema e de fácil acesso. E vocês podem ter relatórios, consultas vinculadas a isso. A integração com diversos módulos, essa é a grande vantagem do CIGA. Graduação, ele abre espaço, como o Elton já comentou, para monitoria, abre espaço para avaliação institucional, abre espaço para o central de estágios, abre espaço para a inserção de discentes de forma mais direta em pesquisa, monitoria e extensão. Hoje a gente já trabalha com esses discentes, uma integração com o CIUEB. Então, uma vez que essa integração não é mais necessária, todos os dados dos alunos já ficam ali disponíveis para eles também. Assim como
As orientações que vocês participam, né, como docentes. Imagine as orientações de stricto sensu que vocês fazem. Da mesma forma, tem também dentro de graduação para os trabalhos de conclusão de curso. Então, os alunos integrados, e com esse nível funcionando nesse aspecto, o sistema já vai computar também as orientações que vocês podem fazer dentro desses trabalhos de conclusão de curso, que hoje são gerenciados pelos FIWeb, que vão passar pela Indústria. Vocês já sabem, ambiente virtual de aprendizagem, a gente chama de turma virtual, né? Então, todo nível de ensino do sistema tem uma turma virtual vinculada ao componente que está sendo lecionado. E lá vocês já sabem, podem trocar conteúdos, podem lançar notas, frequências, fazer divulgação, notícias, né? Um ambiente que é uma extensão da sala de aula para que os alunos possam ter conteúdo sempre disponível e outras situações também de gerenciamento docente. E, claro, relatórios gerenciais. Alguém falou aqui, eu não lembro, desculpa, mas alguém falou sobre a forma de centralização e de informações. Isso é que funciona, né, professor Nori? Então, nesse caso, todos os dados alimentados vão gerar consultas, vão gerar auditoria, se possível, vão gerar dados a serem utilizados para a eficiência dessas informações e dessa centralização e desse fomento da eficiência acadêmica. Então, sistema alimentado é sistema atualizado. E, nesse ponto, a gente tem dados em tempo real a serem levantados diretamente quando houver necessidade disso. Claro, né? Aqui eu trouxe um macro fluxo, na verdade, das informações que o sistema gerencia. Eu sei que está pequenininho ali para vocês verem, eu não vou conseguir ali, mas eu vou tentar explicar aqui para vocês, tá? Todos esses perfis que vocês estão vendo aqui são aqueles que a gente vai trabalhar durante esse processo de formação, certo? E aí, como é que a gente pode mapear o processo de graduação de maneira mais simplificada? Tudo começa com a administração dos sistemas, que precisa configurar parâmetros, horários, calendários, feriados. Então, essas informações iniciais, elas são responsabilidade imediata pela TI ou pelos administradores do projeto. Então, feriados no sistema, quem é que lança? Lança TI, né? A gente já fica aqui disponível para isso também. A Mauri também, mas por que feriados são importantes de serem lançados? Porque é dia de aula, né? Feriado não conta em dia de aula, então se a gente distribui uma carga horária que está vinculada em um dia de feriado e esse feriado não está registrado, o sistema vai entender que aquela aula está faltando. Então, nesse caso, os feriados, os parâmetros iniciais, os horários, a grade de horários, né, que precisa ser vinculada às turmas, são configurações iniciais utilizadas no início do processo do sistema. A partir de então, quando a gente já tem essas configurações básicas de sistema que são realizadas pela administração do projeto, a gente passa a atuar junto aos perfis que envolvem o módulo de graduação diretamente. Ou seja, aqui na parte de gestão é necessário cadastrar cursos, estruturas, que a gente vai identificar também hoje ainda, né? Cursos e estruturas para o sistema é uma gama de informações. A gente, dentro do sistema, separa curso, matriz, estrutura, componente. Vou mostrar essas relações e vocês vão entender que tudo isso faz parte da estruturação desses sistemas. E quem realiza isso? Gestores de graduação dentro das áreas no qual são vinculados. Imagina que na pró-reitoria de graduação a gente tenha uma divisão para registro e controle acadêmico, a gente tenha uma divisão para estruturação de cursos, correto? DRCA, se não me engano, Então, cada uma dessas pessoas dentro do módulo de graduação podem atuar com perfis que vão ser envolvidos em determinado fluxo. Estruturação de cursos é um deles. A partir de então, a gente abre brechas para que os discentes possam ser inseridos no sistema, claro, né? Discentes são associados a cursos. Se eu não tenho um curso, eu não tenho um discente vinculado a ele. Então, isso aqui é uma cadeia. Então, a gente tem cursos e estruturas para poder absorver os discentes e, a partir de então, a gestão de graduação vai apoiar as operações que são vinculadas às demais áreas e algumas excepcionais. Porque uma vez que essa estruturação está pronta, a parte de período acadêmico, digamos assim, ela vai se desenvolver nessas funções de coordenação dentro das chefias, das docências e também pelos próprios discentes. Como? Então, a gente tem ali o início do período letivo ou o final do período letivo com a solicitação de cadastros de turmas, que são as ofertas que vão ser vinculadas ao ano do semestre seguinte, ou ao que está se iniciando, dependendo do calendário acadêmico. Essa solicitação de cadastro de turmas pode ocorrer a criação direta também pelas coordenações de curso, então é por isso que aqui eu digo que as coisas se fundem dentro da UFAL, né? A gente tem
gestores, a gente tem coordenadores de curso e chefes de departamento que o sistema entenderiam que estariam responsáveis pelos componentes atuando em conjunto aqui nas ofertas das turmas. E a gente tem também a possibilidade no sistema, que eu acredito que na USUEB ainda não existia esse tipo de necessidade, mas de gerenciamento de plano de ingressantes. O que é isso? Cadastro de discentes ocorre pelas coordenações de curso preferencialmente. Graduação, quem atua dentro da graduação, ela vai apoiar qualquer área, qualquer função, qualquer processo em outras situações, né? Mas ela é apoio. A responsabilidade principal, digamos assim, o sistema entende que é das coordenações de curso, quando os alunos eles vão fazer, após o seu cadastramento, a vinculação às turmas, certo? Então, dentro desse plano de ingressantes, que pode ser gerenciado pelos coordenadores de curso e pelos gestores, se cria as primeiras turmas que são vinculadas a esses alunos. Porque o aluno ingressante não faz matrícula online, quem faz são as coordenações, repito. Então, para poder inserir os alunos dentro das turmas do seu primeiro nível, o sistema prepara um plano. E aí a matrícula fica facilitada nesse processo. Ao invés de você pegar um aluno e matricular em todas as turmas que precisam naquele primeiro nível, a gente cria esse plano de ingressantes, coloca todas as turmas do primeiro nível que ele precisa cursar, e a partir do momento que a gente vai matricular esses alunos, basta associar as informações a esse plano. E aí o aluno fica matriculado diretamente. Pois não. Isso. Aí eu tenho o ato do cadastramento já com a matrícula, não é isso? O sistema ele trabalha um pouquinho diferente nesse processo, porque a gente não está trabalhando ainda com processo seletivo, né? O processo seletivo é integrado aos sistemas. A entrada de discentes ocorre através de processos seletivos, ok? E nesse processo seletivo, o sistema tem um módulo que absorve essas informações dos aprovados e que realiza o apoio ao cadastramento desses discentes. A gente ainda não tem processos integrados dentro do sistema SIGA para essas entradas de alunos. Se eu não me engano, a COPEV, não é isso? Que realiza o gerenciamento do processo. Então, esse gerenciamento... Oi? As unidades fazem a confirmação. Isso. Então, essa confirmação de matrícula, o sistema chama de... O ingressante já entra lá no sistema da COPEV, confirma, e aí ele já vem para nós matriculado pelo NTI. Isso. Aí esse processo de matrícula agora que vai ocorrer pelas coordenações. NTI não precisa se envolver nesse processo de matrícula diretamente. Nesse caso, as matrículas podem ocorrer pelas coordenações ou pela gestão. E eu entendo que é uma primeira das mudanças que vão acabar tendo algum tipo de resistência. Mas vamos pensar, pessoal, vocês vão ser formadores para o uso desse sistema, vamos entender que, uma vez distribuídas as atividades, fica melhor para todo mundo dentro desse processo. A ideia é essa. Então, nesse sentido, uma vez que os alunos tenham feito o cadastramento, e esse cadastramento continua sendo feito pela graduação, a matrícula desses alunos nas turmas que são necessárias, o sistema entende que pode ser em um segundo período, em um segundo momento. E esse segundo momento pode vir pelas coordenações de curso ou pela gestão, diretamente, se for absorvido esse processo. Então, a gente tem ali, eu vou, dentro desse processo de cadastramento de discentes, explicar um pouquinho melhor essa situação, mas lembrando que nesse processo, ainda, para o sistema, não há essa necessidade do NTI fazer as matrículas dos alunos nas turmas. O gerenciamento vai ser feito pelas próprias unidades que absorvem esses alunos, ok? Uma vez que a gente tenha esse cadastramento de discentes e a matrícula de discentes ingressantes sendo realizadas no sistema, a gente também vai ter as informações vinculadas ao gerenciamento e consolidação das turmas e a integralização do currículo. Uma vez aluno matriculado, o que resta a ele? Cumprir as atividades que são vinculadas às suas turmas. E uma vez que integraliza todas as atividades, todos os componentes vinculados ao seu currículo, o aluno está apto ali para concluir, para ser concluído, né? O sistema chama a movimentação de conclusão, que é o encerramento dele dentro do vínculo, com a sua movimentação, data de colação e tudo mais. Quem realiza esse processo também é a gestão. Tem uma caixinha ali que eu não falei, que foi a matrícula e consolidação de atividades. Esse processo de atividades é um componente curricular para o sistema, mas de um tipo específico, chamado atividades e seus derivados. Nas conversas que nós tivemos aqui já com a graduação, não era uma visão muito clara interna sobre essa divisão dentro do sistema. Então, o que o sistema entende por disciplina são turmas, geração de horários, docente e aluno em sala de aula compartilhando carga horária, etc.
Mas também se entende que existem tipos de componentes dentro da sua formação pedagógica que não necessitam de uma vinculação de aulas direta. Exemplo, trabalho de conclusão de curso. Exemplo, estágios onde não há orientação direta, o aluno ele tem autonomia nesse processo, né? Então, essas informações para o sistema é uma caixinha dentro do tipo componente. Então, componentes são disciplinas, atividades, formas de oferecer um determinado componente, e atividades é uma delas. O que é que vai entrar de novo dentro do sistema? Os registros das atividades complementares pelo próprio aluno. E aí são atividades que vão ser gerenciadas de forma direta pelas coordenações, mas que partem de uma solicitação dos alunos também. Então, atividades complementares, hoje, são todas disciplinas, não é isso? Vocês hoje estão vinculados à integralização daquele componente de atividade complementar com determinada carga horária, correto? Se eu estiver falando alguma besteira, pessoal, vocês, por favor, me avisem, tá? Mas, dentro desse processo, para atividades complementares, o sistema entende que isso pode não ser um componente. É um registro de atividade autônoma. O que o sistema precisa? Que o aluno ele indique, por base de comprovação de documentação, né, a carga horária que ele cumpriu a respeito de uma determinada atividade. E isso vai ser visto por ele, vai ser inserido essas informações pelo aluno, e o aluno e a coordenação ela vai analisar esses dados para poder entender qual é a carga horária que, de fato, vai entrar no histórico do aluno para complementar aquelas atividades complementares. Outro tipo de atividade, trabalho de conclusão de curso. TCC hoje envolve banca, envolve inserção de atividades, e isso tudo tem, dentro do componente atividade, um gerenciamento mais específico para o sistema. Então, nesse processo, o componente tipo atividade, ele já não precisa mais de aulas vinculadas, e tudo aqui eu estou falando no precisa, no pode, tá, pessoal? Como eu disse, são parametrizações que podem ser realizadas via sistema e que se entendeu que trabalho de conclusão de curso seria uma delas. A Sarita está aqui? Sarita, prazer, viu, Sarita? Viviane, Depois, tantos parabéns para o aniversário dela. a gente poderia dar uma pausazinha, nosso break? Pode. Você vai precisar de quanto mais tempo para encerrar? Me dê mais 10 minutinhos para a gente interromper, Fecha. tá bom? E aí, Sarita, ela também estava acompanhando com a gente esse processo de entendimento das atividades acadêmicas e vai ser uma das coisas que a gente vai identificar dentro da gestão, que é essa mudança dentro das atividades, dentro das configurações que elas vão fazer parte. Então, pensando aqui nesse macrofluxo, vocês veem diferenças em relação ao uso que vocês fazem hoje dentro do sistema? Qual é a principal? Os ingressantes e as formas de oferta. Você vai ver que tudo isso é muito simples também no sistema depois que a gente apresentar, mas de fato há essas diferenças. Matrículas de ingressantes que não eram feitas pelas coordenações passaram a ser feitas, pela gestão também apoiando. E, no caso, as informações que são vinculadas às atividades, que é uma matrícula e consolidação realizada pelas coordenações de curso também, apoiadas pela gestão, certo? Mas dentro de uma mudança geral, são pequenas essas mudanças, né? E aí é só a prática, o hábito que a gente vai conseguir ver quais são as melhorias que a gente pode fazer nesse processo. Seguindo aqui, então, para entender um pouco melhor, quando eu falo de perfis e acesso de um sistema, eu estou falando dessas caixinhas, tá? Então, como é que a gente vai hoje trabalhar dentro do módulo de graduação? Através dos papéis, né, de gestores de graduação que possuem perfis específicos destinados pela TI. Então, hoje, todo mundo que acessa o sistema em um determinado módulo precisa solicitar o NTI suas permissões, correto? Então, dentro do módulo de graduação também existe essa necessidade e os perfis que fazem gerenciamento dentro do módulo de graduação precisam desses papéis aqui vinculados, DAI, CDP, administrador DAI, para poder acessar todas as suas funções. A gente tem essa figura de chefe de departamento, que, na verdade, acessa o módulo de portal docente na aba de chefia, e ele é habilitado para aqueles docentes com registro de responsabilidade de chefia no CIGADMIN. Então, quem hoje é responsável de uma unidade acadêmica do tipo departamento, do tipo unidade acadêmica especializada, que tipos são esses, Liliane? São diretorias, institutos, faculdades, certo? Que agrupam cursos vinculados à sua área. Então, essas pessoas, o sistema entende que são destinadas a um perfil chamado chefe de departamento, que atuam em acordo, né, e atuam em processos similares aos coordenadores de curso. E qual é a diferença? Coordenadores de curso acessam aquele portal que eu exemplifiquei inicialmente,
e que eles fazem ali o apoio direto aos alunos no seu dia a dia. Então, é uma forma de secretaria acadêmica vinculada, né, a essas coordenações. Alunos podem emitir documentos, as matrículas partem dali, as informações de apoio à matrícula também, as informações que possam ser úteis para um docente no atendimento direto. O aluno quer entrar em contato com alguém para fazer algum tipo de dúvida, para tirar alguma dúvida a respeito do módulo de graduação. Ele vai recorrer diretamente à gestão ou ele vai passar pela coordenação primeiro? Ele passa pela coordenação, correto? Então, esse processo de atendimento a alunos, de matrículas, de integralizações desses alunos, passam pela coordenação de curso que o aluno faz parte. E aí a gente tem docentes e discentes atuando ali também nos seus portais, onde o docente ele pode ser um orientador de trabalho de conclusão de curso também, e a partir daí solicitar a banca, inserir notas das bancas que participou, emitir as declarações das bancas diretamente pelos seus portais, sem necessidade direta de algum outro tipo de solicitação a uma gestão superior. E os discentes ficam ali acessando o seu portal do discente através das turmas virtuais que fazem parte do seu processo. Aqui o aluno ele já emite histórico, ele já emite atestado de matrícula, ele já pode falar diretamente com os alunos, com a coordenação, ele pode entrar na sua turma virtual e receber as informações que o docente disponibiliza, ele pode avisar a falta de professor. Então, assim, ele pode ter várias situações ali disponíveis para ele, além daquelas que ele já pode utilizar. Você que é discente, já acessa o SIGA? E no SIGA você tem acesso à parte de pesquisa, extensão, mas ainda não tem habilitado a parte de ensino, né? Onde você tem histórico emitido. Então, essa possibilidade que o módulo de graduação vai passar a absorver, certo, Edna? Você vai ter acesso ao seu histórico, aos seus atestados, às suas notas e a qualquer outra informação que você precise junto às suas coordenações, certo? E isso, declaração de vínculo também, né? Esses documentos, hoje vocês recorrem diretamente à coordenação presencialmente para... Conseguem, né? Continua, então, transparente para vocês. O ganho vai ser em cima dos registros mesmo de atividades autônomas e as comunicações diretas com a coordenação, através das funções que existem dentro dos seus portais, que serão habilitadas. E aqui é que a gente vai falar, aqui estou quase caminhando aqui para o final, a gente vai caminhar aqui para a situação de perfis que são envolvidos, né? Destrinchando um pouco mais, é aqui no módulo de graduação que as coisas vão ser gerenciadas pelos gestores de graduação. Então, a gente tem várias abas ali disponíveis. Essa que eu estou mostrando aí para vocês é a DDP. Qual é a DDP? É a parte que se entende que os usuários acessam para poder fazer o gerenciamento dos cursos, das estruturas, dos componentes curriculares, das expressões de equivalências, pré-requisitos, ou seja, toda a estruturação de um curso, ela parte por esse processo aqui de DDP, onde os usuários, com o papel CDP, Coordenação Didático-Pedagógica, que é esse o nome do papel que é envolvido dentro do sistema, permite. Então, veja aqui, as informações de curso, as informações de matriz, de turno, as informações de mudanças também, caso seja necessário, de curso e currículo de um aluno, as informações relacionadas às formas de participação, polos, categorias, algumas funções ali que ficam habilitadas também para esse perfil. Seguindo, a gente tem também um papel chamado administrador DAI, que acessa essa abinha aí dentro do módulo de graduação, que a gente vai ver também mais com o pessoal de gestores de graduação. Vejam que aqui a gente tem uma manutenção dos responsáveis de unidades, e definindo coordenadores de curso, secretários de curso, tudo parte a partir desse momento aqui dentro do módulo de administração. E, mas eu sou responsável pela unidade de coordenação lá no SIGADMIN. Ainda é preciso que um docente, que o administrador DAI, ele acesse o SIGA e faça essa minha indicação? Sim, ainda é preciso. Não é essa integração direta entre a responsabilidade do SIGA com os coordenadores de curso. Chefia, sim, né? Uma vez responsável de unidade, a aba já fica vinculada ali no seu portal docente, como eu vou mostrar. E aqui, dentro dessa parte de administração, vocês estão vendo também que existem algumas operações mais específicas. Calendário acadêmico, parâmetros da gestora acadêmica, que são as regras que o sistema vai entender que são suportadas, algumas alterações mais sensíveis, como status de aluno, mudanças de currículo, unificação de dados de alunos, algumas informações relacionadas a pendências também, se pode configurar pendências de um aluno e ele seguir restrições em cima do sistema. Então, é uma aba mais restrita a papel de administradores e que são mais excepcionais, digamos assim, durante a vida acadêmica do aluno, certo? E
E aqui a gente tem a maior parte, digamos assim, das operações que envolvem o módulo de graduação. É aqui, pelos usuários que são parte do DAE, né, Diretoria Acadêmica, a Diretoria de Assuntos Estudantis, mas esse é o nome que foi dado ao papel, não necessariamente corresponde ao setor da UFAL que vai usar essas informações, tá, pessoal? Então, aqui, se eu não me engano, é DRCA e... Qual é o... Tem GRCA nos campos fora de série e CRCA. Pronto, mas todo mundo que faz essas operações vinculadas a cadastro de discentes, da atualização de dados, a lançamento de aproveitamento de estudos, a verificação de mudanças que envolvem matrículas, como cancelamentos, trancamentos, movimentações diversas a respeito do vínculo do aluno, são usuários que possuem o papel DAE e que vão fazer parte de matrículas e programas, alunos, e também ter acesso a diversos relatórios dentro do sistema. Dentro do portal da coordenação, aqui é a visão dos coordenadores. Onde é que a gente vai ter os coordenadores atuando? Dentro do portal, e aqui eu tenho relatórios, consultas, a vinculação de matrículas, a parte de atividades que vão ser autônomas ou específicas, né, como trabalho de conclusão de curso, estágio. Então, nesse portal de coordenação de graduação, é onde os coordenadores e secretários vão atuar diretamente, fazendo essas atividades que o sistema entende que são vinculadas a esse perfil. E seguindo aqui, a gente tem os próprios docentes, né, que também podem ser tanto coordenadores, mas eles são, na sua natureza, docentes, e aqui eles acessam suas turmas virtuais, possibilitam também, ali na aba de ensino, as informações destinadas ao PID, o que é o PID? É o plano interno, o plano individual docente, onde você tem ali a relação de toda a sua carga horária vinculada à distribuição do que você fez das suas atividades. Então, orientações orientações acadêmicas, quantidade de carga horária vinculada às turmas no qual você está lecionando diretamente ali no módulo de graduação, outras atividades que você desenvolva de ensino para poder computar na sua carga horária. Então, tem também ali na disponibilidade do portal do docente, além das turmas, claro, que são vinculadas a eles. Aqui, eu estou exemplificando a aba de chefia, que é aquela que eu falei, que é destinada principalmente aos diretores de institutos, faculdades, porque na organização acadêmica se entendeu que existem centros acadêmicos, esses centros podem ser vinculados, podem ter abaixo deles faculdades, diretorias, que antes eram chamadas de departamentos pela FRN, mas passaram a ser também essa mudança de nomenclatura, e esses institutos, eles absorvem os cursos, né? Então, eu tenho ali, por exemplo, o curso Tecnologia da Informação, vinculada ao Instituto de Computação, que está vinculado ao FAO. Então, nesse caso, tem uma hierarquia obedecida nesse processo, e cada um desses papéis possui responsabilidades distintas. E essa aba de chefia, você veja aqui que a maior parte delas envolve docentes e também componentes curriculares, porque, inicialmente, o sistema entende que esses componentes curriculares estão atrelados às suas diretorias e institutos, mas, na UFAL, a gente fez também uma mudança dentro disso, para que os componentes possam ser atrelados às próprias coordenações, e isso gerar mais autonomia no processo da oferta de turmas. Mas, basicamente, o que vai ser envolvido na aba de chefia? A visualização dos docentes, análise de possíveis PPCs, as vinculações, a homologação do plano individual docente, que fazem parte do seu departamento, as turmas e gerenciamento delas, tudo isso além das funções de docente que o próprio perfil já organiza. Aqui a gente está falando do perfil de discente, que eu acho que o Edna, não é isso, Edna? Já conhece bem, é a parte de portal de discente. A diferença é essa caixinha aqui de ensino, onde você vai ter uma série de opções agora que possam ajudar você na sua vida acadêmica, seja solicitando documentos, seja registrando informações que vão constar no seu histórico, seja solicitando trancamentos, entre outras situações, certo? Então, tudo isso parte também em cima dessa aba de ensino, onde os alunos vão ter ali as turmas do semestre também vinculadas e as informações acadêmicas também ali inseridas. Inicialmente, eu queria passar para vocês essas visões de diferenças entre os perfis, porque ao longo da semana, a gente vai trabalhar cada um desses perfis de maneira isolada, correto? Mas entendendo aonde esses processos se agrupam e se integram,
vocês talvez consigam começar a verificar que a divisão da responsabilidade ali de atividades é que vai ser o grande ganho em cima dessa parte de graduação, aonde os processos eles vão ser distribuídos para atividade de execução, e isso pode ser acompanhado sem perder esse controle de gerenciamento pela gestão. Então, pessoal, eu vi carinhas assustadas aqui, mas esse é o processo, é o início. Queria entender aqui se vocês estão prontos para começar. Pois não, pode ter dúvidas, também fica à disposição antes do nosso coffee break. Só para cá. Como? Sim, existe uma possibilidade de importação de dados de turmas, né? No estricto sensu e no lato, isso também já é possível dentro da turma virtual. Você, dentro da turma, importa informações de conteúdos, tópicos de aulas que foram lançados nos anos semestres anteriores. Pois procure, porque tem lá as informações de importação. É possível também por lá. De um semestre para outro, sim. Você selecionou uma turma em 2022.2, certo? Vai lecionar essa mesma turma em 2023.1. É esse o caso, né, que você está citando? Então, através da importação de dados que fica disponível no portal, na turma virtual, tem uma parte lá na turma virtual que chama configurações. Essa configuração você tem permissões ali e importar dados. Nesse caso, você consegue importar essas informações. Tópicos de aulas, conteúdos e, se eu não me engano, referências bibliográficas também. Você pode atualizar, né? Exatamente. Você copia e atualiza aquilo que você precisa. Na graduação, da mesma forma. Eu sei que tá... Deixa eu só passar para ela primeiro, que ela levantou a mão primeiro. Aproveitando só que o pessoal vai tá aí. Imagino que assim você vai perguntar. Uma vez que a migração seja feita no dia 7 de agosto, Isso. as permissões todas já vão estar automaticamente para direções, coordenações, das secretarias que atuam atualmente. Sim, a gente tem uma planilha de coordenadores atualizada pela gestão. Pode ser que exista algum outro dado que ainda não foi vinculado, mas a gente pode discutir isso depois. Mas coordenações já estão atualizadas. As chefias, que são os institutos, diretorias, vêm a partir das designações do CIGRH, então isso continua, né? Não tem mudanças. Agora, em relação aos acessos de graduação, isso é uma implantação manual. Então, inicialmente vão ser dadas as pessoas nomeadas, né, pela equipe para poder fazer essas implantações, e a partir de então, com mudança de secretários, com mudança de gestão, outros tipos de acessos, as solicitações passam para a NTI ou para a própria gestão, porque isso estava em processo de discussão, né, Wellington? Se a própria gestão já não seria responsável por fazer essas permissões dentro das suas áreas. Ok? Agora sim, pode falar. Imagina também o caso de Vicente. A questão da equivalência. Perfeito. O nosso Vicente sofreu faziam isso por conta própria. Eu achava perfeito. Então, para mim, se o sistema tivesse com determinadas disciplinas, apontar possíveis equivalências automáticos, isso facilitaria demais a vida do nosso docente. Além disso, enquanto coordenador, todo semestre eu teria que avaliar, com base no parecer dos professores, equivalências que eu já havia avaliado no semestre anterior. Não havia um aproveitamento de informação já disponibilizada no sistema para essa equivalência. Então, imagino que o sistema gostaria de fazer isso de forma automatizada, para facilitar a vida do gestor, do coordenador, e facilitar a vida do docente. O docente, no momento que ele apontasse ou informasse a disciplina, já o sistema informasse quais disciplinas e quais cursos seriam equivalentes àquela disciplina, dando possibilidade de ele se matricular em outra unidade. E para o gestor, uma vez informado essa equivalência, ele não precisava repetir esse processo. Perfeito. Foi uma discussão também em cima disso. O sistema tem chamada expressões de componentes, a relação entre os componentes dentro do sistema. E isso é um papel dentro da graduação para os usuários para a CDP. Já foi passado para a gente, na implantação dos sistemas, uma lista de possíveis equivalências, não foi isso, Sarita?
que já foram colocadas em outros anos dentro da UFAL e que foram aproveitadas agora. Então, o sistema ele já vai ter equivalências registradas em alguns componentes, mas esse processo é contínuo, porque outras atuações podem vir a ocorrer, registros, e uma vez implantado no componente, você não precisa mais fazer esse trabalho, porque o sistema já vai ter essa informação, ou seja, o aluno que tentar se matricular num componente, que já possui um registro de equivalência vinculada, ele já vai ter essa visão para poder decidir se vai se matricular no componente equivalente ou no próprio componente, se foi ofertado, né? E dentro do seu histórico vai vir também essa informação, ou seja, o aluno cumpriu o componente X através do componente Y. Então, isso já fica registrado no histórico e no momento da matrícula do aluno, essa informação também já fica disponível.